Você acredita que as redes sociais trouxeram ainda mais essa proximidade com o ouvinte? Eu não tenho dúvida disso, Todas essas plataformas se fizeram necessárias para que a gente pudesse levar o nosso conteúdo até eles. Quando eu comecei em 98 na Rádio CBN, a Rádio CBN estava deixando de noticiar ou de informar o telefone do ouvinte, o famoso telefone do ouvinte, para colocar à disposição o e-mail do âncora. Aquilo era quase uma revolução. Aliás, foi, porque nós recebíamos crítica das pessoas dizendo o seguinte: vocês são uma rádio elitista, vocês estão tirando o direito das pessoas mais simples de falarem com a rádio. E o tempo provou que não era verdade, até porque o telefone do ouvinte, só uma pessoa conseguia falar por vez. E mesmo assim não falava com quem ele queria, falava com quem atendesse o telefone do outro lado. E necessariamente aquela informação não ia à frente, ele não tinha nenhuma ideia se ela chegaria à sua fonte principal. Com o e-mail, as pessoas começaram a escrever diretamente para o âncora. Então eu falava uma coisa no rádio, o cara mandava uma mensagem para mim. Naquele primeiro momento, eu percebi, foi quando eu comecei a trabalhar com a ideia do ouvinte internauta, né, que as pessoas ainda não conseguiam, naquele momento não se ouvia o rádio pela internet, mas as pessoas estavam já na internet fazendo seus trabalhos e ouvindo o rádio. Daí a ideia do ouvinte internauta. E se as pessoas me escreviam, eu digo, eu tenho que responder para elas. Eu passei a responder para elas. Ao mesmo tempo, eu percebi uma outra questão. Muitas pessoas escreviam para mim reclamando de alguma coisa que eu não teria dito. E eu digo, opa, para aí, mas eu disse isso. Sim, mas ela não está ouvindo, até porque isso é tradicional do rádio. A audiência do rádio é rotativa. Eu tinha um programa de 2 horas, nem necessariamente as pessoas não ouviam 2 horas, ouviam um trecho do programa. E aí eu criei uma ferramenta no dedão mesmo, que é o seguinte: eu convidava as pessoas, manda seu e-mail para cá, e você no final do programa vai receber um resumo de todas as notícias. Com o tempo eles deram o nome de newsletter para isso. Para mim era só um e-mail com o resumo das notícias. Então no final do CBN de São Paulo, eu sentava, eu escrevia ali um resumo do que a gente tinha colocado no ar, e mandava para aquele grupo de ouvintes que eu tinha cadastrado por conta própria, numa planilha minha, não tinha nenhuma tecnologia muito especial para aquilo, e mandava para todas aquelas pessoas aquela informação. E por quê? Porque eu percebi o seguinte: as pessoas talvez não ouçam o programa, certamente elas não ouvem todo o programa, e talvez elas não ouçam o programa todos os dias, mas eu preciso ter o meu nome e o nome do meu programa na memória dela, para que ela se lembre o seguinte: opa, quero ouvir notícia? Então vou ouvir da CBN. Quero ouvir o programa? Então vou ouvir o Milton. Ou seja, todo dia ela recebia no e-mail dela um resumo das informações ou uma lembrança de que, opa, tem o CBN São Paulo, hoje eu não ouvi, vou ouvir amanhã. Opa, eles estão discutindo isso, talvez valha a pena. Estou falando isso, que veja que era uma rede social ainda da Idade da Pedra que se tinha ali, naquela relação. E aquilo só veio a crescer com toda a tecnologia à disposição. Por isso eu nunca tive dedos para incluir no meu dia a dia na programação qualquer plataforma que surgisse. Para você ter ideia, quando o Twitter surge, e boa parte das pessoas sequer conhecia o Twitter, eu criei a minha conta e o meu perfil e passei a noticiar no rádio. Então as pessoas às vezes escreviam um e-mail para mim e diziam assim: o que é esse negócio de Twitter? Eu lembro uma vez um ouvinte que me escreveu e disse assim: minha avó ouve você todo dia, ela quer saber o que é Twitter, porque ela quer ter porque você só fala desse negócio aí. Enfim, mas o que era isso? É uma forma de trocar informação. Ao longo do tempo, as plataformas, as redes sociais, passaram a ser também fonte de informação, não só fonte de relacionamento. E como fonte de informação, nós não podemos abrir mão, porque muitas das mensagens que vão ser transformadas em notícias depois circulam por essas redes. E se nós soubermos aproveitar bem o potencial desse material, isso vai fazer com que a gente tenha um volume de informação melhor para entender o que é realmente relevante ou não naquele momento, sem ser refém da rede social, porque esse é um cuidado que todo jornalista profissional deve ter. No seguinte sentido: o fato de um assunto estar circulando
em alta velocidade e quantidade em rede social, não significa necessariamente que aquele fato seja notícia. E notícia relevante. Então, esse é um cuidado que nós, jornalistas profissionais, temos que ter quando tratamos disso. Senão, nós não precisaríamos mais fazer aquela seleção de informação que o jornalista se capacita para fazer, ou deveria estar capacitado para fazer. Bastava olhar o Trend Topic e copiar tudo o que estava ali. E a gente sabe que se a gente copiar o Trend Topic, muito provavelmente nós vamos levar informação inútil para o nosso ouvinte e nós vamos perder a qualidade. Quando a pessoa liga o rádio para nos ouvir, ela liga em busca exatamente desta capacidade que nós temos que desenvolver como jornalista, de saber oferecer para ele aquilo que entendemos ser a melhor e mais precisa informação possível. A informação que vai transformar o dia dele. Então, as plataformas de internet, que foi a origem dessa nossa conversa aqui nesse momento com a pergunta que você fez, são extremamente importantes, precisam ser exploradas e nós temos de estar em todas elas. Hoje, para ter ideia, eu apresento o Jornal da CBN exatamente desse mesmo espaço em que estou, desde março do ano passado, confinado aqui na minha casa em função da pandemia. Eu apresento o Jornal da CBN daqui para o rádio, sim, poderia dizer para o streaming do rádio, né? Mas para o dial do rádio. Mas também estou no canal da CBN no YouTube, também estou no Facebook com imagens, também estou no Twitter com imagens, também estou no Globoplay com imagens. E o que mais me surpreende é quando ouvintes mandam fotos minhas e da Cássia Godoy, com o nosso carão naquela tela gigantesca 4K que ele tem em casa, e eu fico pensando, por que esse cara tem essa televisão e ele liga a TV para ouvir rádio? Porque no fundo, o que ele quer é aquela companhia do rádio, independentemente da plataforma em que ele está recebendo. Ele quer o jeito de comunicar do rádio. E hoje não há espaço melhor para a construção de relacionamento de um com os outros do que no território da voz. E eu digo esta frase copiando frase que não é minha, mas do antropólogo Michel Conforado. Michel Conforado, que numa entrevista recente que concedeu no canal de YouTube da minha mulher, 10% mais, falando sobre novos hábitos ou hábitos que se expressaram durante a pandemia, chamou a atenção para este hábito da voz, do áudio, do potencial que isso tem. Não por acaso, de todas as plataformas, mídia, chame como quiser, isso que nós dois estamos fazendo aqui agora, Fernando, o podcast foi a mídia que mais cresceu diante do público na pandemia, que ganhou o maior número de ouvintes durante a pandemia. E isso é enriquecedor, porque é a voz. Estamos trabalhando no território da voz. O rádio tem que saber trabalhar no território da voz, usando todas as plataformas, mesmo que essas plataformas só tenham texto ou só tenham imagem.